O atleta, principalmente de alta performance, ele precisa ser atendido por um profissional que saiba o que ele está fazendo, as especificidades em prol da sua profissão. Porque o atleta tem um corpo como instrumento de trabalho, né? Claro. Bom, então hoje tem muitos clubes que fazem trabalhos interessantes. Eu sempre digo do Atlético Mineiro, que tem o doutor Marcelo Lasmar, que é primo do Rodrigo Lasmar, mas já está no Atlético há quase 20 anos. É uma grande referência para mim. Mas, enfim, a gente tem aqui no Rio o Botafogo, Flamengo e Vasco, que são os clubes... Que são atendidos pela Odontofit, que é a tua empresa são hoje. Suportados pela nossa empresa. Cada clube com seu organograma específico. Então, o Flamengo tem uma equipe, o Vasco tem uma equipe, o Botafogo tem uma equipe. Essas equipes elas não se falam, até para a gente poder preservar a questão ética dos clubes. O Santos, em São Paulo, que também é cliente da Odonto Fitness. O São Paulo Futebol Clube tem uma dentista que dá suporte. A Chapecoense, o Operário. Mas, enfim, a gente passa por... Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. A gente passa por grandes clubes que não tem. Não tem o dentista do esporte inserido na sua equipe. Quando tem um plano, melhora um pouquinho. Tem um dentista que dá suporte no consultório dele. Melhora um pouquinho. Tem um dentista que é especialista em odontologia de esporte, que frequenta o clube. Então, assim... Era igual antigamente. O Maurício, que foi presidente do Botafogo, antes dele ser presidente do Botafogo, como ele era dentista, Sim. né? Então, e sócio, e o pessoal conhecia ele. Então, quando tinha um problema com o jogador lá do profissional, ligavam para ele: Maurício, deu um problema sério aqui. E era só quando dava problema sério. Claro. Né? Tem como atender, então o clube tem isso, mas não tem um especialista, não né? Tem um especialista. O Maurício nunca foi especializado na área esportiva. O Maurício foi coordenador de faculdade, sim. Professor universitário, mas, apesar de ter uma qualificação excelente, não era dentista do esporte, né? Então é muito importante que você ofereça para o seu atleta profissional o melhor está disponível no mercado, né? E falando de odontologia de esporte, tem que ter no dentista do esporte, é fundamental. Mas a gente passa por grandes clubes que não possuem essa relação. E qual é a grande desculpa? O clube não tem condição de investir. Mas quando ele perde um atleta importante que custa, sei lá quantos milhões por ano para o clube, por conta de algum problema associado à odontologia, talvez ele repense: poxa, se eu tivesse uma equipe aqui fazendo um trabalho de prevenção, eu não perderia esse atleta. Ou esse atleta poderia estar performando melhor, enfim. Então... Quando o Euriquinho esteve aqui, ele falou muito disso, né? O quanto que é importante você investir nessa prevenção, devido ao custo que esse atleta tem para o clube. Você não pode... o cara já custa uma fortuna. Deixa eu gastar mais um pouco aqui para pelo menos ter ele no maior nível possível que eu possa ter para ele render o que eu quero. Exatamente. Para valer a pena aquilo que eu estou pagando a ele. Né? Claro. Matematicamente faz sentido, né? E vale dizer também que a odontologia do Vasco, que já existe há muito tempo, mas não de uma forma efetiva, ela aconteceu com o Alex Evangelista e com o Euriquinho no clube. Justamente comprovando tudo isso que ele falou, que eu assisti a entrevista dele, que ele se importava muito com a saúde, eles juntos fizeram o CAPRES e a odontologia entra nesse momento. E aonde você teve mais restrição? Se você quiser falar sobre isso. Eu acho que não vale a pena a gente citar nomes assim, mas teve muita. Teve. A nossa... Sidney Loureiro também? O Sidney Loureiro, rapaz. No Botafogo? O Sidney... Não, eu não via muita resistência sua, mas você já declarou que quando essa ideia ou quando esse momento aconteceu, você falou: pô, mas mais um departamento para eu gerir? Foi brabo. Pô, cara, mas foi o que eu falei. E é por isso que eu tenho essa gratidão imensa pelo Maurício e pelo Botafogo. Porque eles me deram a oportunidade. E eu tratava vocês mal. Eu tratava vocês mal. Não acho, não. Você tá falando não isso, acho, tá na não. minha frente, meu amigo. Mas eu tratava, eu olhava assim, eu falava: puta, lá vem esses caras. Lá vem esses caras. O que dentista tá fazendo aqui? Vestiário. E tem aquela coisa, as pessoas não entendem isso, né, Gustavo? Hoje a gente tem medo de trazer alguém estranho para dentro do vestiário. Isso eu entendo. Você sabe o que é um vestiário de um time profissional, de base. Claro. Aquilo ali é um santuário. É um santuário. Né? E a gente que as pessoas não entendem, quem não viveu aquilo, por mais que a gente fique aqui explicando, claro. A pessoa não consegue entender o quanto que uma presença de uma pessoa num momento
Claro. A pessoa errada no momento... Ou às vezes não é a pessoa que é errada. Não, sim, mas o momento é delicadíssimo. Tem um envolvimento motivacional, religioso. Sim, né? É um momento ali muito específico do futebol, né? E eu digo o seguinte... Tem uma época que eu não proibi a entrada no vestiário do departamento? Não, nossa não. A gente fazia jogo do profissional. Sim, mas eu em falava... casa. Eu não lembro. Eu acho que eu falei, só entra se tiver problema para tratar. Se não tiver... Eu acho que no início eu meio que... no início talvez... eu não lembro também. É porque talvez até aconteceu alguma coisa. Não deixou. Alguma coisa. Pode ter sido, porque a gente nunca teve restrição de acesso. Porém, eu entendo muito o que você fala, principalmente por conta do que o futebol representa na vida das pessoas. Torcida. E quando você tem um profissional dentro do vestiário que está ali com aquele envolvimento passional, não é isso que o futebol precisa. Né? O futebol precisa de alguém ali que seja frio, focado no que está fazendo, que entenda, frio, que a emoção fique ali fora. Eu falo dessa coisa do vestiário, porque quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar na Globo, como operador de áudio do telejornalismo da Globo. Era na Lopes Quintas ali. No meu primeiro dia, os caras me pegaram, eu rodei alguns departamentos para conhecer, era o departamento de engenharia, né, que fazia o áudio. E me jogaram dentro do estúdio do Jornal Nacional. Nossa. E eu, com 18 anos, vendo o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin. Que legal. O jornal ao vivo. E eu aqui, maluco, do jeito que eu sou, fiquei pensando, meu Deus, cara, como é que os caras me deixam ficar aqui? Se eu sou maluco, eu falei, na frente da câmera. Se eu saio correndo agora e pulo ali, meu, o Brasil inteiro vai ver. Isso passou na minha cabeça. Eu falei, por isso que eles fazem psicotécnico. E eu né, para entrar, para não sei o que. Aí eu guardei isso comigo. Quando eu vou pro futebol e eu começo a entender aquela coisa do vestiário, eu lembro desse meu momento. E eu falo, eu não sei quem é esse maluco que está entrando aqui. Pois é. Imagina se hoje a gente tem uma certa experiência, mas vai que chega um dentista ou um fisioterapeuta, não estou falando da função. Perfeito. Chega um membro da comissão técnica fora de noção, sem noção total, que entra lá e quer fazer um selfie antes do jogo com o jogador tirar uma foto. Não dá. Não dá. Ainda mais na época a merda que vai dar. Da facilidade de foto, mídia social. Eu estou te dando um pequeno exemplo de outras coisas. Claro, então, perfeito. Então eu tinha essa restrição. Eu tenho esse cuidado muito grande quando eu monto as nossas equipes.